Bom dia, sou a Susan Carol Smith. Certifique-se de continuar assistindo a mensagem de hoje que é intitulado Rejeitado por Deus. Essa é uma mensagem que você não vai querer perder. Agora, a minha querida mãe com o programa de hoje. Muito obrigado por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda o botão se inscrever, faça-o. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de um dia de cada vez. Um guia devocional para cada dia do ano, escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em 1 Coríntios 15, 28, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Devemos estar firmados na palavra de Deus, com nossa fé firme em Jesus e nele crucificado. Também não devemos permitir que nossa fé seja abalada disso. Sempre deve ser nosso objetivo compartilhar o Senhor e seu sacrifício com os outros. Lembra-se sempre, nosso testemunho sobre a vitória na cruz sempre trará resultados maravilhosos. 1 Coríntios 1, 18, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Agora a minha querida sobrinha Manuelita com o nosso tema escritura para a transmissão. O nosso tema escritura é encontrado em 2 Crônicas 7,14, versão Almeida revisada e corrigida 2009. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan com o hino e testemunho. Olá, meus amigos brasileiros. Hoje irei cantar um hino que fala muito ao meu coração. Como sempre, os hinos falam ao meu coração. Esse fala de uma maneira diferente dos outros. Cada um fala da sua maneira e no que está falando. E esse hino eu aprendi num coral que eu cantava na igreja Pinheirópolis, lá em Maceió, Alagoas, quando eu era adolescente. A gente aprendeu esse hino, mas eu não sei por que nunca cantaram. Mas esse hino permaneceu no meu coração. E eu encontrei uma vez aqui em inglês e também permaneceu no meu coração, porque eu achei num inário que eu encontrei a letra desse hino em português e eu pensei novamente, por que eles não cantaram? Não sei, Deus sabe, mas é um hino que é muito importante
E eu quero que preste atenção, pois tem uma mensagem muito profunda. Direi ao mundo que eu sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que eu sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele salva e nesta vida o seguirei. E eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu achei. Direi ao mundo que Ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entrego, Jesus me guia e satisfaz. Direi ao mundo que Ele volta, se tarde ou cedo, eu não sei, mas viverei sempre esperando e preparado estarei na sua vinda gloriosa. Aos que amaram, Jesus dará maravilhas infinitas e ao lar celeste os levará. Oh, dize ao mundo que tu és crente, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que tu és crente e que por Cristo vais viver. Oh, dize ao mundo que tu és crente, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que eu sou crente, que tu és crente e que por Cristo vais viver e que por Cristo vais viver. Como é importante que a gente diga ao mundo que a gente é crente. Porque a Bíblia fala que a gente precisa não envergonhar de Deus. E quando a gente diz ao mundo que a gente é crente, a gente está dizendo isso. A gente está dizendo, eu sou de Jesus e vou permanecer com Jesus. Então é isso que é importante. Voltarei já com a mensagem: rejeitado por Deus.
Habitado por Deus. Abre as suas Bíblias para Apocalipse 3,16. Irei ler da versão Almeida, Revista e Corrigida, 2009. Assim, porque eis morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, chegamos na tua presença nessa tarde, ou neste dia, dependendo da hora que a pessoa está escutando. Eu peço que fale aos corações, agora ou qualquer hora que estejam escutando. Mais que tudo, eu peço que me unge com as tuas palavras, para que essa mensagem pode tocar coração após coração. E essas pessoas possam chegar a ti por essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Nesta passagem, o Senhor Jesus Cristo tem algumas declarações reveladoras. Certifique-se de ter sua Bíblia, caneta e papel prontos para fazer anotações. Fique também até o final, certo? Então, se você puder, vai agora, corra, pega um pedaço de papel, uma caneta, a sua Bíblia. Escreva, anote os textos e as coisas que Deus está falando do teu coração. Porque é importante, certo? Então, preste bem atenção. Eu direi que este versículo é provavelmente um dos versículos mais memoráveis de toda a Bíblia. Por algumas razões. Quando você ouve esse verso, você nunca esquece. Existem certos versículos como este na Bíblia, onde você ouve uma vez e simplesmente fica com você. Este é um desses versículos. Eu quero ler o versículo para você novamente, então começaremos. Apocalipse 3,16. Como eu falei uns dias atrás, meu marido ia começar uma série de mensagens, e as mensagens iam ser três 16 de diferentes lugares da Bíblia. Uns domingos atrás a gente falou de 3,16 é para você. Domingo passado a gente pulou isso porque meu marido teve umas épocas que não estava sentindo bem. E essa mensagem de hoje tomou muito estudo para que ele pudesse fazer essa mensagem. Essa mensagem é de duas partes. Eu irei dar a mensagem de hoje, irei dar outra mensagem a semana que vem, e a segunda parte dessa mensagem será no outro domingo, se Deus quiser. Mas é a segunda mensagem de 3,16, certo? Então, preste bem atenção, porque há muito a falar nesse texto. Cada mensagem de 3,16 tem um título diferente, porque são de um assunto diferente, certo? Então, preste atenção. Apocalipse 3,16 diz: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Muita gente pensa que isso significa que o que é morno ninguém gosta, então prefere algo ou frio ou quente. Não é exatamente isso.
a gente vai aprender o que significa esse versículo durante o dia de hoje, certo? Durante essa mensagem. Então, preste atenção, porque tem muita coisa interessante na história da cidade em que estava se referindo a esse versículo. Antes disso, vamos ver as igrejas antes deste versículo, para poder entender também este versículo. Morno significa que você não é frio nem quente. Você é apenas morno. Deus diz que estou prestes a vomitar você da minha boca. Hoje, ao olharmos para este versículo, é muito, muito, muito importante que você entenda a história e o significado por trás deste texto. Se você entender a história e o significado por trás desse versículo, faz todo o sentido. É isso que eu estava querendo te dizer. Você tem 2 capítulos, Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3. As 7 cartas escritas para 7 igrejas diferentes. Essas 7 igrejas estão em uma área que era chamada de Ásia Menor, nos tempos bíblicos. Nos tempos atuais, é uma espécie de área sudoeste da Turquia moderna. Essas cidades ainda estão lá em algum grau. Pode ser que não tenham o mesmo nome, mas existem ainda de uma maneira ou outra. Então, havia uma carta escrita para cada uma dessas 7 igrejas. Cada uma dessas cartas foi escrita por Jesus. Jesus escreveu essas 7 cartas. Agora, imagine se você abrisse sua caixa postal e houvesse uma carta e você abrisse aquela carta e fosse de Jesus. Imagine quão cuidadoso você examinaria e leria, estudaria essas palavras. Não é certo? Então, na realidade, essas 7 cartas escritas por essas 7 igrejas foram escritas para nós porque estão na palavra de Deus. Elas foram escritas para essas 7 igrejas, mas também foram escritas para nós. Que coisa linda! Cada uma dessas 7 igrejas tinha uma personalidade separada e uma questão diferente para lidar. Então, quando Jesus estava escrevendo sua carta para cada uma dessas 7 igrejas, ele abordou diferentes tópicos ou questões com os quais elas estavam lidando. Então, cada igreja tinha os seus problemas, as suas circunstâncias. E Jesus abordou cada uma delas no que elas estavam precisando de escutar. Então, em Apocalipse 2:1, versão Almeida, revista e corrigida, 2009. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O problema deles era que eles haviam abandonado seu primeiro amor. Eles não amavam mais o Senhor como antes. Então você
tem a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era a igreja que perdeu o primeiro amor. E isso é muito triste. Imagine. Existem muitos de vocês que são casados. E vocês amam seu marido, amaram seu marido ou sua esposa muito quando você o encontrou e namorados e foram noivos e casaram logo no início do casamento. O amor era grande. Mas ao passar do ano, vocês começaram a ver os defeitos de cada um e o amor começou a esfriar. É isso que Deus está falando ao nosso coração. É isso que estava acontecendo na igreja de Esmirna. O amor estava esfriando. A gente não pode deixar que esse amor esfrie. Devemos pedir a Deus que nos dê, nos ajude a ter esse ânimo de novo, de desejo de sair, de dizer, oi, vem cá, você já ouviu falar de Jesus? Sim. Sabe o que ele fez por mim? Ele morreu na cruz e me salvou. Ele pode te salvar também. Este amor, o amor que leva você a falar dele diariamente, a testificar dele, a viver como ele quer que você viva. Mas esta não é a mensagem de hoje. Vamos mais adiante. A gente já só estamos começando. Agora, a segunda igreja. Apocalipse 2:8. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aquela igreja anterior era de Éfeso, perdão. Esmirna é a igreja de agora. Eles foram através da aflição. Eles sofreram através da aflição. Grande aflição. Então você tem a igreja de Pérgamo. Então a igreja de Esmirna era uma igreja sofredora, de sofrimentos e grandes aflições. E Deus queria confortá-los. Então, essa igreja era uma igreja que era o primeiro e o último. Então, agora nós vamos para a igreja de Pérgamo. Apocalipse 2:12. Versão Almeida, revista e corrigida. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O que isso quer dizer? Eles se levantaram contra a grande perseguição. Eles se levantaram e permaneceram firmes. O problema foi que eles começaram a permitir que falsos mestres entrassem e os ensinassem. Então, Jesus teve que escrever uma carta para aquela igreja. Eles estavam deixando que coisas erradas entrassem na igreja. Coisas que não vinham de Deus. Pessoas que estavam com falsas doutrinas entrassem dentro da igreja e ensinassem as falsas doutrinas. E isso não agrada a Deus. Por isso diz a espada de 2 fios. Eles estavam
tentando seguir a dois senhores e não pode, não é? Por isso é que a gente tem que ter muito cuidado. Esta era a igreja de Pérgamo. Agora, em seguida, você tem a igreja de Tiatira. Apocalipse 2:18, versão Almeida, revista e corrigida, 2009. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos com chama de fogo e os pés semelhantes ao latão, reluzente. Essa igreja permitiu a imoralidade sexual dentro da igreja. Eles deixaram isso sem controle. E então Jesus, como escrever uma carta para aquela igreja. Ele teve que escrever porque deixaram a imoralidade, a sexualidade entrar na igreja. Porque a Bíblia diz que a gente tem que casar para ter intimidade. A gente tem que tomar o passo correto. Mas eles acharam que podiam viver qualquer jeito e ainda estar na igreja. Ou, além disso, dormir com qualquer pessoa e estar bem. É isso que a Bíblia ensina? Não. Então, sexualidade errada, imoralidade errada não é bom. E existem muitas igrejas hoje em dia, especialmente hoje em dia, que dizem que mulher pode casar com mulher e homem com homem. É errado. É errado dormir com a mulher do seu vizinho e também é errado dormir mulher com mulher e homem com homem. Mas essa não é a mensagem de hoje. Só que isso que era que a igreja de Tiatira estava enfrentando. Indo adiante, então você tem a igreja de Sardes. Apocalipse 3:1, versão Almeida, revista e corrigida 2009. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A igreja de Sardes era uma igreja morta. Não havia vida, não havia alegria, não havia adoração. Então, em Apocalipse 3:7, a gente vê outra igreja, mas vamos ver. A igreja de Sardes era como aquela pessoa casada que está no casamento, mas não tem nada com seu marido ou com sua mulher. É frio ou é fria. O pior é que os filhos veem isso, os vizinhos veem isso. Aquele casal é tão triste, porque o amor não existe mais, acabou. A vida não há mais. Então, é isso que é a igreja de Sardes. Vamos ver agora a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3:7, versão Almeida, revista e corrigida 2009. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Se você ler aquela carta para a igreja de Filadélfia, provavelmente foi a melhor igreja das 7. Agora chegamos ao nosso texto.
que é a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Então, a igreja de Filadélfia era a melhor igreja das 7. Mas a igreja que vamos estudar hoje é a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3,14. O versículo é 3,16, mas a gente vai começar com o versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esses tiveram todos os tipos de problemas, mas aqui está o problema principal que você vai querer escrever suas notas. Essa igreja foi enviada pelo materialismo. Como estava invadido pelo materialismo, havia se extraviado espiritualmente. De muitas maneiras, isso descreve a nossa igreja de hoje. Pois é, como é triste. Eu lembro quando era criança. E as pessoas mais simples, quando chegavam a Deus, se tornavam totalmente a Deus. E louvavam a Deus. Mas aqueles que eram pessoas que tinham coisas materiais e tinham um pouquinho de riqueza, quando chegavam a Deus e chegavam as provações em que alguma daquelas riquezas eram tiradas, ou, vamos dizer, a mulher que gostava de colocar maquiagem, e agora, Deus não diz que maquiagem é ruim. Deus não diz que você não pode colocar maquiagem. Eu não uso. Existe um motivo. Eu sinto que devo, na minha posição diante de Deus e com o meu marido, não devo usar maquiagem. Também eu não gosto de maquiagem, porque faz meu rosto coçar e eu não gosto. Mas se alguém usar maquiagem, não vou julgá-los. Não é isso que leva ao céu, certo? Mas, vamos dizer que algo acontece com a maquiagem, não pode usar aquele dia. Algo acontece que você não pode comprar a maquiagem que precisa. O que você vai fazer? Ah, não. Mas eu tenho que voltar a trabalhar no domingo, porque eu preciso desse dinheiro para comprar maquiagem. Então, deixa de ir à igreja, deixa de congregar com os cristãos, deixa de buscar a Deus. É isso que está falando, que as coisas materiais são mais importantes do que as coisas espirituais. É isso que a igreja de Laodiceia estava fazendo. Vamos ver por mais detalhe como isso aconteceu. Existem algumas coisas na história de Laodiceia que vai nos ajudar a entender melhor. Caso você não sabia disso, os americanos vivem em um país rico. Aliás, eu atualmente estou vivendo num país que é rico ou era rico. Nós atualmente temos melhor condição do que muitos países. Estamos chegando a um ponto em que nosso país está quase igual aos países que têm menos. Eu estava conversando com meu marido ontem, eu creio que ontem, quando a gente estava vindo
de um apontamento do médico. Que apontamento do médico. A gente estava falando sobre o preço da gasolina. Eu estava falando como no Brasil, muitas pessoas não podem ter um carro porque não podem ter o dinheiro para comprar gasolina. Mas aqui nos Estados Unidos, se fosse desse jeito, muita gente deixaria de poder viver, porque eu preciso de um carro para chegar daqui até ali, porque não existe transporte público como no Brasil ou em outros países. Desta forma, porque o preço da gasolina estava mais baixo, ajudava as pessoas com condições inferiores, com menos que viver, eles poderiam chegar ao emprego, trabalhar, voltar e ter um pouquinho para dar comida à sua família e tudo isso. Mas, quanto o preço está aumentando agora de gasolina, nós estamos chegando próximos aos outros países que têm que pagar mais. Estamos sentindo o que pessoas em outros países estavam sentindo quando não podia comprar gasolina. Só que aqui temos o problema que não existe transporte público como lá. Perdão, existe, mas em Los Angeles, Nova York, cidades grandes. Até na cidade que minha mãe mora, existe transporte público. Eu creio que isso existe ainda. Não sei, porque existia na época que eu morava lá. Mas aqui na cidade que eu moro, não existe. Em muitas cidades pequenas não existe transporte público. Existe nas grandes cidades, numa cidade bem mais de população maior. E por isso, leva as pessoas com condições inferiores a precisar de transporte, de meio de transporte. Existe um meio de transporte, mas você que se pode chamar e eu nunca usei, eu não sei como é que é, mas eu ouvi dizer que é um pouco caro. Então, eu não sei como é que faz essas coisas, porque eu nunca precisei de usar esse transporte que é para as pessoas com dificuldades físicas. Apesar de que nesse momento eu tenho algumas dificuldades físicas das quais eu preciso de ajuda, mas Deus nos abençoou com um transporte em que possamos transportar-nos. Mas está tornando-se mais e mais difícil de termos a condição para chegar aos nossos doutores para apontamentos quando precisamos ir para um médico e coisas assim. Então, ore por nós, porque precisamos disso e tornando muito mais difícil. Mas, voltando a isso, aqui nos Estados Unidos o povo tem tido mais condições do que nos outros países. Agora eu sei que muitos deles têm alguns problemas financeiros e pressões para pagar todas as suas contas, mas se viajamos para um país do terceiro mundo e depois voltarmos para os Estados Unidos e está falando das pessoas, dos americanos fazendo isso, perceberão quão ricos que são e quão rico o país realmente é. Isso é o que tem sido para muitos americanos quando eles viajam para outro país e voltam aos Estados Unidos. Eles estão vendo quantas bênçãos Deus tem derramado sobre eles
E quanto eles estão perdendo e não agradecer a Deus por essas bênçãos. A América é tão rica e as igrejas da América têm muito a agradecer, mas espiritualmente perdem seu caminho. Isso é verdade. Tem acontecido demais aqui nos Estados Unidos, que as pessoas têm perdido o seu caminho, porque as igrejas são frias. Existem muitas igrejas frias aqui nos Estados Unidos. Eu tenho encontrado isso depois que eu voltei aos Estados Unidos. Eu não acho uma igreja, nunca achei uma igreja que fosse uma igreja que buscasse a presença de Deus, como eu presenciei quando eu cresci no Brasil. Mas tenha cuidado, porque não tome isso como uma coisa de que você tenha que se orgulhar, mas que tem que se louvar a Deus que você está assim. Mas se você está no Brasil, a sua igreja é fria já, volte a buscar a presença do Senhor. Agora a cidade de Laodiceia, vamos ver aqui, agora a história de Laodiceia, certo? Voltando para Laodiceia. Agora, a cidade de Laodiceia ficava na junção de duas importantes rotas comerciais. Havia uma rota comercial norte-sul, certo? E uma rota comercial leste-oeste. Normalmente, se sua cidade estava em qualquer lugar, em uma rota comercial, você se sai bem financeiramente. Nós entendemos como isso funciona. Mas se você estiver na interseção de duas rotas comerciais como Laodiceia, você se sairia extremamente bem financeiramente, como o dinheiro entrando e saindo. Laodiceia estava em um nível totalmente diferente. A cidade de Laodiceia era ridiculamente rica por 3 razões diferentes. Então, vamos dizer que as áreas de comércio estavam todo ao redor de Laodiceia. Para chegar a esse comércio, para esse comércio, tinha que passar por Laodiceia. Para este, tinha que passar por Laodiceia. É por isso que eles eram um lugar bem, porque as pessoas tinham que passar por sua rota. Agora, a cidade de Laodiceia ficava na junção de duas importantes rotas comerciais. Havia uma rota comercial norte e uma rota comercial leste-oeste. Perdão. Repetiu um pouquinho. Perdão, aí estava repetido. Agora, era um viver... Primeiro, era um viveiro de ouro. Eles tinham ouro no chão. As pessoas estavam tirando ouro do chão, sabendo algo sobre isso aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, anos atrás, o pessoal correu tudo para a Califórnia, porque havia ouro. No Brasil, vemos muitos lugares que havia ouro. Muitos catedrais foram feitos de ouro. Eu lembro quando eu era criança, a minha família foi visitar o Ouro Preto. Eu morava em Belo Horizonte na época, a gente foi visitar o Ouro Preto. A igreja era de ouro, as ruas eram de ouro. Tinha ouro em todo lugar. A gente sabe muito sobre isso. Como no Brasil,
aqui nos Estados Unidos, esse ouro também tem desaparecido. No Brasil, muitos dizem que o governo tomou conta do ouro. Eu não sei, eu não vou julgar nada. Não vou dizer que foi o governo ou não foi. Mas de um motivo ou outro, o ouro que foi achado desapareceu. Na época da fundação do Brasil, os portugueses levaram para Portugal. Se eu me lembro correto. Mas nós estamos falando de Laodiceia. Foi isso que levou a corrida de ouro há muitos anos atrás aqui nos Estados Unidos. Havia ouro por toda parte em Laodiceia. Como naquela época, muitos anos atrás, havia ouro em todo lugar no Brasil, havia ouro aqui nos Estados Unidos. Agora não existe tanto ouro, existe ouro ainda. Eu creio que existe mais ouro no Brasil do que nos Estados Unidos no momento, mas estamos falando de Laodiceia. Laodiceia tinha ouro, era a primeira coisa financeira que levava Laodiceia a ser rico, era seu ouro. Segundo lugar, o solo era fértil, era excelente para a criação de ovelhas e, por isso, uma das principais fontes de riqueza da cidade de Laodiceia era a lã. Era a melhor lã da terra. Você pode imaginar que eles vendiam essa lã para os comerciantes e as indústrias textais da cidade e ao lado das frotas comerciais que iam para norte e sul, leste e oeste. No Brasil vemos isso com café, açúcar e outras riquezas, não é? O Brasil é muito rico. O café do Brasil vai ao mundo inteiro. Açúcar do Brasil vai ao mundo inteiro. Existem outras coisas. Existem frutas e outras coisas que são no Brasil. A banana vai ao mundo inteiro. Os países que não podem ter banana, existe banana que veio do Brasil. Então, essas coisas tornam o Brasil como um lugar de riqueza. A terceira coisa, mas nós estávamos falando de Laodiceia. Laodiceia tinha ouro, tinha solo fértil que podia ter criação de ovelhas, das quais eles tinham lã, a melhor lã do mundo, e mandaram para todo lugar. Agora, a terceira coisa, pela qual essa cidade era conhecida, eram seus avanços médicos. Fizemos pesquisas e estudamos que eles até tinham médicos naquela época realizando cirurgias oculares. Eu lembro quando eu estava no Brasil, eu tinha vindo aos Estados Unidos por um tempo, eu tinha já passado pelo Betel brasileiro e voltei aos Estados Unidos. E quando voltei ao Brasil, eu fui trabalhar no Betel. E quando eu estava lá, isso foi depois que eu voltei ao Brasil, que da viagem para o Brasil, eu acredito que aconteceu alguma coisa com o meu olho. E eu não sei, mas estava bem vermelho. Mas melhorou. Aí quando eu estava no Betel trabalhando, um dia tinha um conjuntivite. Mas estava doendo muito. Eu terminei indo
ao lugar onde me disseram que eram os melhores oculistas do mundo na época. Isso me fez, quando eu li sobre Laodiceia, me fez lembrar de quando eu estava no Betel brasileiro, quando isso aconteceu. Eu cheguei lá, eles fizeram um teste, olharam, examinaram meu olho e disseram que eu tinha um derrame no olho. E que eu não podia esforçar minha vista. Eu não sabia o que fazer, porque eu era uma professora na época, uma professora de educação religiosa. E como é que eu ia ensinar meus alunos a ensinar o que eles precisavam saber para poder ir à igreja e ensinar a igreja? Porque a parte que eu tinha que ensinar, eu precisava de estar lá, escrever no quadro e tudo. Mas Deus me deu a sabedoria do que fazer e na época eu fui e disse, agora, existem esses tópicos, eu preciso que vocês saibam. Então eu vou dar este livro para esse grupo, esse livro para esse grupo, para tal. E é uma coisa que vocês podem fazer no estudo que vocês fazem na igreja dessa forma também. Vocês vão fazer os estudos e cada grupo vai vir aqui apresentá-lo. Porque assim, dessa forma, eu não precisava esforçar meu olho. Mas vemos que no Brasil também existem a riqueza também médica, de avançamento médico. Existem alguns hospitais, quando eu estava em Uberlândia, Minas Gerais, lá eles disseram que a faculdade de medicina deles eram bem avançados. Então, você vai para um lugar e outro, são bem avançados. Eu estou aqui num lugar que, se eu for para o norte um pouquinho, nos Estados Unidos, existe uma das faculdades mais avançadas dos Estados Unidos. Então, Laodiceia, na região que eles estavam, era um dos lugares mais avançados dos médicos, certo? Faziam pesquisa e estudamos que até tinham médicos naquela época fazendo cirurgias oculares. Quando é que se vê isso? Não é? Eles também tinham uma pomada para os olhos. Algum tipo de pasta semelhante a uma substância que eles colocavam nos olhos das pessoas e às vezes seus olhos eram feitos quase milagrosamente, onde eles pudessem ver. A pessoa não estava enxergando direito e agora enxerga tudo. Onde antes eles estavam com problema nos olhos. Aquele problema estava impedindo que eles enxergassem direito. E agora a pomada limpou tudo. Então eles tinham ouro, eles tinham lã, eles tinham suas pomadas para os olhos. Então isso foi para a parte da razão pela qual a cidade era tão rica. A gente está vendo que a cidade de Laodiceia, como muitos lugares agora no mundo também, existe, talvez não existe ouro, mas existe outra forma de riqueza. Solo fértil. Existe alguma coisa naquele lugar, no lugar que você está, que é algo que é grande naquela terra. E os médicos eram avançados. Se não for médico, pode ser outra coisa. Mas havia riqueza na cidade de Laodiceia. Era isso que era o problema. Mas para entender o que Jesus estava
Escrevendo aqui, você precisa conhecer o significado por trás do que estava acontecendo naquela cidade, certo? Havia todas essas coisas, mas vamos ver mais da história dessa cidade. Embora a cidade fosse extremamente rica, eles tinham um grande problema. A cidade tinha água terrível. Oh, a água era ruim! Não havia nenhuma fonte de água nessa cidade. Eles tiveram de... eles não tinham água. E eles... não havia nenhuma fonte de água nessa cidade. Que coisa triste. Morar numa cidade que tem tudo que você quer, mas não tem água. Eles tiveram, de alguma forma, trazê-lo para a cidade de um dos 2 lugares. Havia 2 lugares que tinha água que eles tinham que ir buscar. Hierápolis, que ficava do norte, 6 milhas ao norte da cidade. Eu não sei exatamente, eu pensei que tinha procurado o sentido em português, eu esqueci de colocá-lo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, mas eram 6 milhas ao norte da cidade, onde eles tinham fontes térmicas. Todos em Laodiceia sabiam onde ficavam as fontes térmicas. Você sabia que essas fontes térmicas ainda estão lá hoje? As pessoas ainda viajam de todo o mundo para ir às fontes térmicas que ficam 6 milhas ao norte de Laodiceia. Hoje eles estão lá. Eles trariam água do norte. Agora, ao sul havia uma cidade chamada Colossos. Então, ao norte era Hierápolis, que tinha as fontes térmicas, era água quente. Agora, ao norte, existem os Colossos. Colossos era conhecido como uma fonte de água fria. Se eles quisessem, aliás, ao norte eram águas térmicas. Então, ao sul, ao sul, havia os Colossos, que era conhecido como uma fonte de água fria. Se eles quisessem um pouco de água fria, de verdade, eles iriam ao Colossos. Se eles quisessem fontes térmicas, iriam ao norte. Laodiceia estava bem entre as 2 fontes de água. Esse sistema só fazia sentido. Mas quando trouxeram a água quente do norte, veja só, traziam água quente do norte. Quando chegaram a Laodiceia, a água estava morna. Não era quente mais, era morna. Agora, a água fria do sul, trouxeram de Colossos, quando chegaram a Laodiceia, também estava morna. Água quente vinha para Laodiceia, tornava morna. Água de Colossos, água fria, vinha para a Laodiceia, tornava morna. Eles só tinham água morna. Imagine, norte de cima. O fogo vem de cima, não é? O frio vem de baixo. Que coisa interessante, não é? Mas vamos voltar ao sentido aqui.
também era de conhecimento comum sobre seus problemas de água. Então, quando Jesus se sentia e escreve, sente e escreve a carta para a igreja de Laodiceia, bem no meio da sua carta ele aborda essa questão de materialismo. Quero que vocês vejam Apocalipse capítulo 3, versículo 17, em sua Bíblia. Agora, nosso texto é o versículo 16. Vamos olhar para o versículo depois dele e vamos olhar para o versículo anterior. Então, primeiro vamos olhar para o versículo 17. Depois voltaremos ao 16. Apocalipse 3, 17. Versão Almeida, Revista e Corrigida 2009. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que eis uma desgraça. E não sabes que eis um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Jesus disse, vocês dizem que sou rico e adquire riqueza e não precisa de nada? Agora, quem é que isso soa como para você? Isso soa como alguns hoje. Estamos tão bem. É uma das razões pelas quais pensamos que não precisamos de Deus. Achamos que podemos descobrir essas coisas por conta própria. Temos riquezas, temos recursos, achamos que eu realmente não preciso de Deus. Eu posso cuidar de mim mesmo. Esse é o problema com muitos hoje. A gente pensa que pode fazer tudo sozinho, não é? Este é o problema que a gente tem. Eu sou jovem, eu tenho minhas pernas, eu tenho meus braços, tenho meus olhos, posso enxergar, tenho minha boca, posso falar. E posso fazer o que eu quero, porque eu tenho uma condição física tenho a condição física e material para fazer o que eu quero. E eu consigo a finança que eu preciso. Não preciso de Deus. Não é isso que a gente pensa? Vamos ver aqui. Eu posso cuidar de mim mesmo. Esse é o problema com muitos hoje. Jesus disse que você diz que sou rico, adquiri essas riquezas, não preciso de nada. Então, Jesus disse isso. Mas você não percebe que você é realmente miserável e lamentável, você é realmente pobre, você é cego, você está nu. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos mais adiante. Ele diz que eu sei que você mora naquela cidade de 465 metros quadrados. Deixe-me dizer-lhe que não há nada de errado em morar em uma casa de 465 metros quadrados. E você confia nessa casa de 465 metros quadrados para resolver todos os seus problemas. Uma torradeira poderá queimar toda a casa em chamas se houver complicações. Ele está dizendo, você está confiando em coisas materiais. Cadê sua vida espiritual? Você confia nas coisas materiais que perecem. Está confiando na sua casa? Tem o telhado sobre sua cabeça, mas acontece que pega fogo porque houve alguma coisa errada com a eletricidade.
houve muita chuva. Entrou água dentro da casa e destruiu tudo. Um terremoto e a casa caiu. Tudo isso pode acontecer. Você tem seus lindos carros chiques andando por aí, pensando que você é tudo isso. E aí que você acha que obtém seu status. Jesus diz que isso é lamentável. Lamentável. Você tem esse plano de aposentadoria. Você tem seu emprego muito bom, com um plano de aposentadoria que, quando acontecer que você aposente, você tem dinheiro que entra no seu. Para você não precisa preocupar. Isso me faz lembrar de quando eu vivia no Brasil. Eu não lembro qual era o presidente que chegou a governar, a ser o presidente na época, mas logo que ele entrou na presidência, muita gente tinha colocado seu dinheiro no banco e ele colocou como é que chama? Eu tinha uma palavra na minha mente e agora não consigo lembrar, mas ele fez que as coisas ficassem do jeito que estavam. Ninguém podia tirar dinheiro do banco. Ninguém tinha dinheiro. Todo mundo estava pobre. Sem dinheiro. Porque o que estava colocado ao lado não podia mexer. Mas também os comerciantes tinham baixado o preço vamos dizer, desse material aqui. Baixou o preço. Hoje, amanhã, eles acordaram e não podiam aumentar o preço. Se era um real, tinha que permanecer R$1. Não podia mudar o preço. Tudo estava... Eu sei da palavra em inglês agora, mas a palavra em português não estou conseguindo achar. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, isso é o que aconteceu naquela época. É isso que está querendo dizer. Você pensa que pode contar com tudo isso? Com essa aposentadoria. Você acha que está tudo pronto para a aposentadoria? Você está confiando em seu plano de aposentadoria? Quer saber? Você é realmente pobre. Você tem aquele ouro que blim, blim, suas joias, seus diamantes, e tão brilhante que você mal pode ver. Quer saber? Você é realmente cego. Então, ele disse que você sabe, que pensa que tem seus ternos feitos sob medida de R$24.000. Você sabe que o que Jesus diz? Você sabe o que você realmente é? Você está nu. Isso foi o que ele disse. Foi o que Jesus disse à igreja de Laodiceia. Então, se você estuda isso, você sabe, apenas estude. Ele chama a atenção deles.
a igreja para os 3 ídolos pelas quais a igreja era conhecida. As coisas que eles adoravam. Você se lembra das 3 coisas que volta no ponto numérico em que eles eram conhecidos? Você lembra qual era? O ouro deles, a lã e a pomada para os olhos. E os avanços médicos, que era a pomada, era parte dos avanços. Jesus disse a eles no versículo 18, vocês precisam parar de confiar em seu ouro, parar de confiar em sua lã, parar de confiar em seus avanços médicos. Vamos ver Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. A gente vai voltar ainda para 16, mas vamos ver o 18. Apocalipse 3, 18, versão Almeida, revista e corrigida. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unhas os olhos com colírio, unjas os olhos com colírio, para que vejas. Ele disse, eu aconselho você, quantos de vocês gostariam de receber algum aconselhamento de Jesus? Esse é o seu conselho. Eu aconselho você, se você vai comprar algo, compre algo de mim. Tem ouro sobre o que você não sabe nada. Isso é Jesus falando. Tem ouro que você não sabe nada. É o ouro do céu. Foi refinado no fogo, se você quiser ser realmente rico. Eu tenho roupas brancas. Se você vê, quando eles falam sobre roupas brancas, fala sobre quando as pessoas foram... As pessoas estão tudo vestidas de roupa branca, purificadas. E ele está falando sobre as vestes da justiça que você pode usar para cobrir sua nudez. Fala sobre a riqueza da palavra. As vestes brancas da justiça. Você fala sobre salve. Eu tenho um pouco de pomada para colocar em seus olhos. Não que você possa ver fisicamente, mas que você possa ver espiritualmente. Em outras palavras, ele diz para que confiar em suas riquezas e começar a confiar em mim. Sua riqueza está realmente impedindo você de ter esse relacionamento com Jesus Cristo, se você estiver confiando nele. Então, a gente pode confiar no Senhor se a gente colocar essas riquezas na mão do Senhor. Porque a riqueza, as coisas que a gente tem, que a gente está confiando nelas, as coisas materiais, estão impedindo da gente ver o que Jesus tem para a gente. Tem para a nossa vida. Ele tem tudo para limpar os nossos olhos, para a gente ver. Mas a gente tem que entregar a nossa vida totalmente a Ele, para poder enxergar na frente da gente aquilo que Jesus tem espiritualmente para a gente. Agora volte para Apocalipse 3, versículo 14. Vamos voltar para 3,14. Apocalipse 3,14, versão Almeida, revista e corrigida. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. No texto, Jesus diz ao anjo da igreja, quando Jesus escreveu essas 7 cartas, as 7 igrejas, ele deu cada carta a um anjo. E o anjo foi quem realmente entregou a carta à igreja. Assim ele disse no versículo 14, ao anjo da igreja de Laodiceia, eu quero que você escreva
que essas são as palavras do Amém, as palavras dos fiéis e os verdadeiros testemunhos. Estas palavras são as palavras do governante da criação de Deus. Em outras palavras, o que você está prestes a ler, isso tem autoridade estampada de Deus Todo-Poderoso. Então é melhor você prestar atenção. Então ele disse no versículo 15, vamos ver o versículo 15. Apocalipse 3,15. Versão Almeida Revista e Corrigida 2009. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. O quê? Tomara que fora frio ou quente. Falando à igreja, Deus disse, eu sei as tuas obras. A Bíblia diz que Deus está ciente de cada palavra que sai da nossa boca e de cada ação que fazemos. Na verdade, eles estão sendo escritos. Ele diz, eu conheço suas obras. E então Jesus usa seus problemas de água que todos os laodicenses conhecem. Ele disse, eu conheço suas ações, que você não é frio nem quente. Então ele disse, eu gostaria que você fosse um ou outro. Então ele diz no versículo 16, então porque você é apenas morno. Vamos ver o versículo 16 de novo. Apocalipse 3,16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apenas morno, você não é quente nem frio, eu estou prestes a vomitar você da minha boca. Eu quero que você escreva isso. Deus está dizendo aqui, você está me deixando doente. Jesus diz que sua mornidão o está deixando doente. A boa notícia é que Deus te ama. Ele quer que você se arrependa. Nosso Deus é tão amoroso e paciente. Ele está esperando por você para passar do assento morno para assento em fogo para Deus, para que Ele possa lhe dar a alegria abundante, que só vem ao servi-lo de todo o coração. Porque você não faz isto hoje. Em Hebreus 3,15 diz, versão Almeida Revista e Corrigida diz, enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureceis o vosso coração, como na provocação. Abra seu coração, Senhor, e deixe-o entrar, e seja não apenas seu Salvador, mas também o Senhor da sua vida. Como a gente vê com os laodicenses, eles eram mornos, eles tinham um dia aceitado a Jesus como seu Salvador. Mas as coisas materiais interferiram na sua vida e tornaram morno. As coisas de Deus ficou de lado, porque as coisas materiais eram mais importantes. Vamos voltar a Deus. Deixar que Ele coloque aquela unção nos nossos olhos, para que possamos enxergar as riquezas que Ele tem para nós. Nossa vida espiritual. Vamos voltar a Ele neste dia, para que possamos estar em fogo para Ele, não apenas morno. Vamos fazer essa decisão hoje.
Se você nunca aceitou a Jesus como seu Salvador e quer passar de frio para quente e passar acima do morno, vamos aceitar hoje. Vamos fazer essa oração comigo. E de todo o coração, porque as palavras que vamos orar agora, que é a oração do pecador, é uma oração que eu vou falar e vocês vão repetir, mas se você repetir sem sentido, não adianta nada. Mas se você repetir com sentido, realmente falando as palavras com todo o coração, você realmente tornará um crente. Vamos passar de não ser crente, daquela vida fria, para uma vida em fogo para Jesus. Mas se você já aceitou Jesus como Salvador, mas sua vida está morna porque você tirou os olhos de Jesus, vamos novamente fazer essa oração para que Ele possa renovar a nossa vida espiritual e possamos estar em fogo para Ele. Vamos orar agora. Incline as suas cabeças. Repete através de mim, para que Ele possa falar o seu coração. Querido Deus no céu, venho a você, no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados, a forma como que eu tenho vivido, as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe e me purifica com seu sangue precioso de toda injustiça. Com minha boca, eu confesso o Senhor Jesus. Em meu coração, eu creio que Deus os ressuscitou dos mortos e Ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo como Salvador da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de todo o seu coração, você está salvo, ou você está renovado diante de Deus. Agora, se você fez essa decisão, ou não fez, você é crente já e está em fogo para Deus, se você quiser fazer um comentário, faça-o em Facebook ou YouTube, que você aceitou a Jesus hoje. Gostaríamos de saber que você aceitou ou você voltou a Jesus hoje, porque podemos saber como orar por você. Mas se você já é crente e você quer fazer um comentário qualquer, faça também, que gostaríamos de ouvir de você. Fale a alguém, a segunda coisa que queremos que você faça é fale a alguém que você aceitou a Jesus hoje. É importante que você fale a alguém, porque aquela pessoa precisa saber que você é crente, mas também que você não tem vergonha de ser crente. É uma maneira de você crescer no Evangelho. Agora, a pessoa pode estar alegre com você ou pode estar triste. Não importa. E não deve te deixar triste ou qualquer jeito, porque aquela pessoa não está sabendo o que está fazendo, se está triste, certo? Então, se é crente, ele vai regozijar com você. Consiga também, queremos em terceiro lugar, que você consiga uma Bíblia. Nós recomendamos a versão Almeida Revista e Corrigida, porque sabemos que ela é escrita correta. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 22, 18 a 19, diz: porque eu testifico a todo
aquele que ouvir a palavra da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desse profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrito neste livro. Então, você não quer que isso aconteça. Então, é por isso que a gente pede que você procure uma versão que seja igual à versão revista, Almeida Revista e Corrigida 2009, porque sabemos que as letras nessa versão são corretas e que não houve uma palavra acrescentada ou retirada. E algumas traduções o sentido é modificado do que a palavra está falando. E não queremos que você tenha uma Bíblia dessa forma. Procure uma igreja. E eu peço que você procure a igreja que, se você chegar naquela igreja, visitar, e a igreja está ensinando da palavra que é diferente, que o sentido é totalmente diferente daquela Bíblia, que é a versão Almeida Revista e Corrigida, procure outra igreja, porque aquela igreja não é um lugar para você. Outra coisa que eu quero que você preste atenção é que você está sentindo a presença de Deus agora, procure sentir a presença de Deus da mesma forma na igreja que você está. Porque se você não sente a presença de Deus, você não precisa estar lá. Agora, se você sente a presença de Deus, então você pode estar na igreja e procurar o pastor, e você sentiu a presença de Deus, e estão ensinando a tradução correta. Então, fala o pastor ou a pastora, pode ser homem ou mulher, não importa qual for, sobre o batismo nas águas. Diz que você aceitou Jesus, acabou de aceitar Jesus como seu Salvador e quer saber sobre o batismo nas águas, e eles vão te encaminhar no que fazer e como caminhar na sua vida espiritual. Isso não quer dizer que você não precisa assistir nosso programa mais. Queremos que você continue assistindo, porque para nós é uma bênção que você está assistindo a palavra de Deus. Mas queremos que você esteja numa igreja onde você pode estar fisicamente recebendo bênçãos de outros também. Que Deus te abençoe, é a nossa oração, e que a paz do Senhor esteja convosco.